Muito bem. Passando para a geografia mesmo, onde fica essa cidade, nós vimos no capítulo primeiro, ela fica na Itália, né? A Itália é um nome bem posterior. O que nós temos ali nesse lugar é que nós estamos no meio do mar Mediterrâneo. É importante que nós falemos sobre isso, né? Nós temos que pensar o mundo romano como um mundo ao redor do Mediterrâneo, coisa que já era feito antes dos romanos estarem ali, né? Os fenícios já tentaram dominar o Mediterrâneo, os próprios gregos, segundo Aristófanes, viviam feito sapos ao redor de uma poça, certo? A poça sendo o Mediterrâneo ou talvez o Mar Negro também, porque os gregos estabeleceram colônias ao redor de toda a costa do Mar Negro, assim, e o Aristófanes diz: gregos vivem como sapos ao redor de uma poça. E a questão é real, porque tanto os gregos quanto os fenícios, quanto os romanos, sempre acabaram por se estabelecer ao redor do mar Mediterrâneo, principalmente, né? Se Roma acaba por expandir o seu território continente adentro, é uma outra questão, é porque o Mediterrâneo já estava dominado, mas por questões de comércio, uh, era importante dominar essas águas desse mar Mediterrâneo que está no meio das terras, não é? Porém, o Mediterrâneo ele tem diversas divisões, não é? Nós temos na parte superior, que nós ainda chamamos de mar Adriático, certo? De Mare Adriaticum, mar Adriático, que fica entre a Itália e o que hoje é a Albânia, é a Croácia, a Eslovênia, ali, enfim, vários países que existem ali. E nós temos o mar inferior, que pode ser chamado de mar Tirreno, ou Mare Tuscum, ou Tirreno, certo? E o que nos já dá indícios para as nossas aulas de história, porque tanto Tirrenum quanto Tuscum tem a ver com a região da Itália que hoje se chama Toscana. E Toscana nada mais é do que uma versão italianada de Tusco, e que, por sua vez, é uma forma de dizer etrusco, certo? Então, o que nós tínhamos ali era Etrúria, e esse mar dominado pelos etruscos ficou chamado como sendo o mar Tirreno, ou mar etrusco. Por outro lado, nós temos o mar que, a Grécia também não trata simplesmente o mar Mediterrâneo num geral. Dentro do mar Mediterrâneo nós temos o mar Jônico, que é o mar ocidental, e o mar Egeu, que é o mar mais oriental, certo? Então, esses quatro mares são os principais. Depois, cada parte do Mediterrâneo vai ter uma subdivisãozinha, algum outro nome, né? Não dá tempo aqui, senão nós precisaríamos de várias aulas só para falar sobre geografia do Mediterrâneo e tratar de ilha por ilha, de corrente marítima por corrente marítima, como se faz numa aula de geografia, onde nós precisamos tratar de correntes marítimas, de ventos e tudo o mais, não é? Mas a realidade é essa realidade mediterrânea. A Itália mesmo, não é? Onde Roma começa a sua expansão, ela é cortada de norte a sul por um conjunto de montanhas, uma cadeia de montanhas, certo? São chamados os Apeninos. Isso é importantíssimo para que nós compreendamos muito da história de Roma e do desenvolvimento mesmo da cultura romana, porque não é tão fácil assim nós atravessarmos. Pela distância seria bem fácil nós irmos do mar Tirreno até o mar Adriático. Pela distância não é problema nenhum, são alguns poucos dias de viagem e nós conseguimos atravessar a Península Itálica a pé ou a cavalo, principalmente, né? Mas não é bem assim. Ali existem os Apeninos, que é essa cadeia de montanha, não muito alta, talvez há lá um pico que outro que supere os 2.000 metros de altura, mas em média fica ali pela uma média de 1.000 e poucos metros de altitude, não é? Acima do nível do mar. Isso faz com que não foi de uma hora para outra que a partir de Roma pudesse haver uma expansão para toda a Península Itálica. E também ao norte, o que nós temos é que toda a Península Itálica ela é fechada pelos famosos Alpes, certo? Então nós temos o Vale do Pó, principalmente, né, que é o rio principal,
mas nós temos todos os Alpes que fecham a Península Itálica. Para acessar a Península Itálica é preciso atravessar os Alpes. Isto até hoje pode ser um problema, né? Todas as estradas que existem para se chegar da França, da Suíça ou da Áustria na Itália, elas precisam passar pelos Alpes, não é? O que exigiu que ao longo dos últimos séculos fossem construídos túneis e tudo isso, né? As próprias ferrovias que existem por ali, não é uma região muito fácil de ser transitada. Isso representa uma proteção natural da Península Itálica com relação ao resto do continente europeu, né? Então, como não há outra forma de se chegar na Península Itálica a não ser por mar ou por montanha, faz com que ali possa existir, digamos assim, uma certa tranquilidade com relação aos invasores. Não é o primeiro lugar que será invadido, que será conquistado, a não ser que eu tenha condições náuticas ou muita energia e capacidade de locomoção por terra, o que é muito mais difícil do que navegar, não é? E também não é algo que se tornou inexpugnável justamente por isso, né? Sempre houve muitíssimas invasões na Península Itálica. Mas por quê? Qual é o interesse que tantos povos tiveram na Península Itálica? Bom, a resposta é fertilidade, certo? Aquele local é muitíssimo fértil. Nós temos condições, e até hoje, não é? As eras passam, mas a Itália permanece muito fértil. Não é tão fértil como um terreno tropical, como é o caso do Brasil, por exemplo, né? Ou da Ásia, em lugares como Vietnã ou Camboja, que são extremamente férteis, mas é muito fértil, na medida do possível, certo? Porém, então a natureza é muito generosa ali, muito mais do que na Grécia, por exemplo, onde a questão das montanhas é muito mais intensa. Nós veremos na nossa aula, falando um pouco sobre a geografia da Grécia, o quão terrível é aquele terreno para o desenvolvimento da agricultura e tudo isso. As montanhas não atrapalham tanto a questão da Itália. E o clima é muito ameno, certo? O inverno nas planícies não é tão rigoroso como em quase todo o resto da Europa, não é desértico como na Espanha, por exemplo. Então, aquilo facilita muito o tipo de agricultura e de pecuária que na época era possível ser feito, né? Principalmente trigo, oliveira, vinho e cabras. As cabras podem ser na montanha também. A Itália conseguia, por exemplo, ter grandes rebanhos de bovinos, que são animais maiores e que tu não pode criar na pedra, certo? Tu precisa de um local minimamente plano para isso.